Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque, depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Salmo. Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como o orvalho antes da aurora, eu te gerei. Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e, em seu ensinamento, dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora,
tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por 1. Palavra da salvação. Queridos irmãos e queridas irmãs, acabamos de ouvir a liturgia de hoje. Agora vamos refletir um pouco sobre o Evangelho de São Marcos que acabamos de ler. Jesus costumava transmitir seus ensinamentos por meio de parábolas. Essa é conhecida como a parábola do semeador. No fim dela, Jesus disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Daí se percebe que o entendimento da palavra do Senhor depende da forma como escutamos e se o nosso coração quer estar em comunhão com o Senhor. Nessa parábola, podemos perceber que o semeador é Jesus. A semente é a sua palavra, já o terreno seria o nosso coração. Tem pessoas que escutam a palavra sem muita atenção e ela é facilmente esquecida. Há aqueles que escutam a palavra com um pouco mais de atenção, porém não têm muita determinação. Falta a eles perseverança. Daí que na primeira dificuldade já não acreditam mais nas promessas de Deus. Há ainda aqueles que escutam a palavra e assimilam bem, porém com as preocupações diárias, trabalho, família, dinheiro, a rotina do dia a dia, acabam por deixar os ensinamentos de lado e a palavra é sufocada. Porém, há aqueles que ouvem a palavra com bastante atenção e acolhe por completo os ensinamentos do Senhor. Esses são aqueles do trecho em que diz: é a parte que caiu em terra boa e deu fruto. Então sejamos aqueles que recebem a semente em terreno bom, que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Essa semente jogada é a palavra de Deus, mas ela é jogada no nosso coração, o nosso coração a acolhe, compreende e frutifica os seus ensinamentos. Cristo diz em outro trecho: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados.
Com isso, percebemos para que entendamos o mistério do reino de Deus, é necessário estarmos próximos a Jesus. Os que estão longe do Senhor não compreendem o que escutam. Por isso, devemos aceitar Jesus de coração e acompanhar bem de perto os seus ensinamentos, para que tenhamos a compreensão correta de suas palavras. Aqueles que estão longe das coisas de Deus olham, mas não enxergam, escutam, mas não compreendem, daí a razão de não se converterem e continuar na escuridão. Por aqui encerro a reflexão de hoje. Peço a vocês que deem um like e, se ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Assim essa mensagem chegará a mais pessoas. Obrigado e Deus abençoe a todos.